Iniciando a gravação. Ok. Projetando a área de trabalho. Vocês conseguem visualizar nossa área de trabalho? Sim, professora. Sim? Ok, obrigada. Nós, então, trabalhamos isso aqui na aula passada, não foi? Que a gente falou um pouquinho de estabilidade, falamos das configurações, por exemplo, dos gases nobres, que tem 8 elétrons na última camada. Acho que foi isso, não foi? Correto. Correto, né? E aí eu pedi para vocês lerem o artigo e acho que eu dividi aí em representantes. Um ficou com a parte de ligações iônicas, outro ligações covalentes, outro teoria do orbital molecular, outro teoria de ligação de valência, outro ligações metálicas. Foram isso? Não, foi o artigo todo, não foi? Ah, foi o artigo todo ainda? Ah, então não estiver enganado aí, que eu li ele todo. Ah, para ler ele todo. Então eu não dividi ainda não. Então tá certo. Tá? É que eu tenho 3 turmas de engenharia, sabe? Aí eu começo a me confundir. Então tá bom. Então na de vocês eu só cheguei a falar disso aqui, né? Mas não dividi não. Ok, então tá bom. É mais ou menos isso mesmo que a gente estava pensando. Só confirmando então. Então, pessoal, a ligação química entre os átomos, né? Ela tem uma particularidade. Qual é? Buscar a estabilidade. E quando é que eu tenho uma estabilidade, né, numa ligação química, ou numa estrutura, né, então ele sai do átomo em si, e ele vai passar, né, a formar um composto. Esse composto, a gente fala que ele pode ser um composto iônico, né, ele pode ser um composto molecular, ou ele pode ser um composto metálico. Então, eu tenho essas 3 configurações: iônico, molecular ou metálico. Todos eles estão, na verdade, são a união dos átomos, formando essas estruturas, né? Molecular, iônica ou metálica. Mas por que eles se unem? Qual que é a perspectiva, né? Para que unir? Para ter o quê? Maior estabilidade e, consequentemente, quando eu tenho maior estabilidade, eu tenho menor energia. Foi isso que a gente parou, não foi aqui? Confere comigo, Bruno, ou Isaac, ou William, ou João Vitor. Isso, foi aí mesmo. Sim. Foi aqui, né? Bom, e aí eu tinha comentado com vocês com relação aos gases nobres, que a gente já ouviu muito esse termo, né? Gases nobres, que é o grupo 0 da tabela periódica, ou ainda a 18ª coluna da tabela periódica, que é composta lá do hélio, neônio, argônio, criptônio, não é isso? Xenônio, radon, né? Na verdade, no final da aula, a gente já tinha abordado aquela configuração lá nas subcamadas S, P, D, F e tal. Isso. E aí eu tinha mostrado para vocês que esses elementos lá, o hélio tem 2 elétrons na última camada, mas o orbital dele está completo. Não é isso? O neônio tem, deixa eu ver se foi aqui que eu parei. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Acho que eu acabei apagando a louça com a outra turma. Mas foi aqui, ó. Né? O hélio tinha 2 elétrons e o neônio, né, tinha 8 elétrons na última camada. Então, consequentemente, estão com todos os orbitais preenchidos, e aí eu mostrei para vocês que quando eu tenho os orbitais preenchidos, eu tenho o quê? Uma maior estabilidade e uma menor energia. Exatamente pela condição, né? Tem uma menor movimentação. Quanto menos ele movimenta, menor a energia. Se é menor a energia, consequentemente, eu tenho maior a estabilidade. Agora, quando os átomos se ligam, né, é porque ele não está nessa condição. Ele precisa adquirir essa condição. E aí tem mecanismos para isso, tem formas dele se ligar para chegar nessa condição. E são as famosas ligações químicas primárias. Essas ligações químicas primárias, né, elas assumem algumas características importantes. Quais são? Elas estão relacionadas com a questão da polaridade, da distância e da energia. Então, são
3 fatores importantes para caracterizar essas ligações químicas primárias. Como eu falei para vocês, eu falei, pode ser um composto iônico, pode ser um composto molecular, ou pode ser um composto metálico. Mas quando ele vai ser iônico, professora? Quando ele vai ser metálico? Quando ele vai ser molecular? Vai depender dessas características aqui, da polaridade, da distância e da energia. Então, por exemplo, né, eu já vou dar um salto aqui. Eu acho que eu tinha mostrado isso para vocês. Enxofre. Né? Todo mundo já conhece essa substância, né? Enxofre. Uma rocha, por exemplo, contendo, né, essa substância. Esse é um composto iônico, ele é um composto molecular, ele é um composto, né, metálico? Não, ele é um composto molecular, formado simplesmente pelo átomo do elemento químico enxofre, no caso aqui, constituído de 8 átomos do elemento químico enxofre na molécula. Mas se eu vim aqui, por exemplo, no aço, todo mundo, né, a área de vocês aí é uma das substâncias mais importantes, né, aço. Essa substância final, né, no processo lá no final, mas de que é formado o aço? Basicamente, nós temos carbono, né, um percentual de carbono, um percentual de ferro, e tem outros elementos químicos. E isso é que vai diferenciar o aço. Um aço, esse aço é aço utilizado para estrutura, esse aço é utilizado para, quer dizer, existe uma diversidade de aplicações, né, de aço, inclusive na composição da estrutura de um veículo automotor e assim por diante. Então, essa composição química é que vai definir, né, a aplicação do aço. Mas que tipo de ligação química acontece entre esses elementos químicos para formar essa substância? Alguém sabe me dizer? Pela lógica aí é a metálica, né, não, professor? Pela lógica é a metálica, né? E a fluorita, que é o fluoreto de cálcio, tem um negocinho aqui, eu não consegui tirar ele, mas deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Não consigo tirar, não. Acho que é porque eu copiei, aí ele deu uma mas a fluorita é isso aqui, ó. Né? É o cálcio ligado ao flúor, tá? É esse composto aqui. Que é essa rocha aqui, né? Os cristais. E qual que é é um composto também, formado por ligações entre o quê? O átomo do elemento químico cálcio e o átomo do elemento químico flúor. Que tipo de ligação química é essa? Alguém sabe dizer? Chama fluorita de cálcio. Na verdade, é o fluoreto de cálcio, que a rocha é a fluorita, melhor dizendo. Que tipo de ligação seria essa, gente? Tem os 3 tipos de ligações aqui. Essa aqui é a famosa um composto molecular, então a ligação covalente, né? Essa aqui é a ligação metálica, e essa aqui seria qual? Não se lembram? Bom dia, bom dia. Jefferson, bom dia. Iônica. Iônica, ligação química iônica. Mas por que, professora, que esse composto que formou ligação química covalente, esse aqui formou ligação química metálica, e aqui a ligação química iônica? Isso está dependendo daquelas características que nós falamos, da polaridade, da distância e da energia, que são as características importantes das ligações químicas, que inclusive vai definir o tipo de ligação. Então é isso que nós vamos estar estudando, tá ok? Tudo isso no sentido de quê? De chegar numa condição de menor energia e maior estabilidade. Então, os átomos dos elementos químicos se ligam com esse intuito, menor energia e maior estabilidade. Mas o caminho, né, chegar nessa menor energia e maior estabilidade depende muito daquelas particularidades de distância, polarização, né, que vai definir, então, o tipo de ligação química. Então, como eu falei, né, a ligação
aqui eu trouxe algo que o pessoal fala, né? A baixa energia dos... Eu acho que eu tinha comentado isso já. Caso não está associado ao fato de possuir nível eletrônico mais externo completamente preenchido. Foi o que eu mostrei lá do hélio, do neônio, né? Mas essa estrutura é frequentemente uma estrutura gás nobre. Gás porque a temperatura ambiente é gás, e nobre exatamente porque eles estão com a última camada, a camada de valência preenchida. Vocês conseguiram ler o artigo? Esse artigo, gente, ó. Talvez... Então, professor, ler foi a parte fácil, né? Foi. Entender todo ele, aí já precisou de umas 3, 4 leituras. Ah, mas então foi bom. Então você entendeu, Henrique? Né? Eu falo que normalmente é 7, no mínimo 7. Sabe? Na minha idade é 7. Vezes que você tem que ler para você entender alguma coisa. Mas vocês ainda estão na fase dos 2, né? 1, 2, inteligência rápida. Bom, então, exatamente esse trabalho aqui, né? E caracteriza isso que eu falei lá. Eu tenho a ligação iônica, né? Tem a ligação, lá no caso do enxofre, né? A ligação covalente. E no caso do aço, né? Quem pegou lá no final aqui, tem a famosa... Cadê ela? Onde ela aparece aqui? Ligação metálica. Tá? Bom, então vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente vai lá. Algumas propriedades com relação a dos gases nobres. Os gases nobres são aqueles lá, do 18º da tabela periódica. Aqui está faltando um, né? Que é o último, que é o 118, o mais recente aí, de 2016, que foi acrescentado na tabela periódica. Mas vamos nesses aqui. O hélio, o neônio, o argônio, o plutônio, o xenônio e o radônio. Eu já tinha chegado aqui ou não? Uma turma que eu cheguei, eu não sei se essa foi a de vocês. A nossa, não. Não, então tá bom. Então, tá. Eu preciso voltar nos vídeos que eu dou aula, sabe? Eu tô ficando meio esclerosada. Antigamente eu sabia onde eu tinha parado com cada aula. Agora não tá dando mais. Mas tá bom. Vamos entender, então, essas duas particularidades aqui. Isso aqui significa raio em picômetro. Mas o que é raio? Raio do átomo. Como que eu vou mensurar esse raio do átomo? Né? É um negócio meio entre aspas, porque nós não temos condições nem de visualizar o átomo, muito menos de mensurar o raio. Mas a gente tem, né, algumas propostas aí com relação a esse raio, que seria mais ou menos isso aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui. Cadê o nosso amigo João? João, você consegue visualizar esse pedacinho aqui, ó, que eu estou destacando de vermelho aqui? Você consegue ler ele para nós? Acho que seu microfone está desligado, João. Não, tá não. Acho que está dando alguma interferência. Está só... acho que deu algum problema seu microfone. Quem está com o microfone aí que pode conseguir fazer a leitura, Henrique? Depois da próxima você lê para mim, João. Seu microfone deu um tilt aí. Eu, professor. Isso, por favor, Henrique. E aonde? Ali? Apesar até uns dos outros. Aonde? Aqui, até essa setinha vermelhinha aqui, tá? Essa que eu tô pondo com a apesar de os átomos não terem exatamente o formato esférico e a fronteira da eletrosfera não poder ser bem definida, algumas técnicas experimentais permitem aos cientistas obter um valor aproximado das dimensões atômicas. O chamado raio atômico, pois, quando os átomos se organizam para formar substâncias, seus centros encontram-se em distâncias definidas uns dos outros. Então, apesar, né, da gente não ter condições de falar, qual que é o raio? Porque quando a gente pensa numa esfera, né, numa figura geométrica esférica, é fácil definir o raio, não é? Parece que não é uma figura geométrica esférica, não, mas a gente pensa que é. A professora tem dificuldade de desenho, sabe? Mas pensa assim, né? Seria isso aqui, né? Isso aqui seria opa, tô caindo.
Isso aqui seria o quê? O raio. Mas como é que eu faço isso com o átomo? Então, realmente, né, a gente usa de algumas técnicas experimentais para fazer essas, aqui a palavra certa, né, aproximação dessas dimensões atômicas. Mas o que seria, então? Quando eu tenho a distribuição eletrônica, eu não tenho a região, né, o núcleo, e não tenho as camadas. Então, esse raio nada mais é do que seria a distância aqui da parte central, núcleo, até a última camada. Isso seria o quê? O que nós chamamos de raio, né? Dentro da geometria, lá na matemática também, é isso que é o raio. Bom, e logicamente, é algo muito pequeno, tanto é que nós utilizamos a unidade aqui, né? O picômetro, né? O picômetro, na verdade, significa o quê? 10 elevado à potência, né? Menos 12 do metro, no caso, picômetro, né? Em função do número atômico. Bom, então eu tenho como pensar nesse raio, né? Em função na tabela periódica. Como assim, né? Vamos para o próximo aqui. Tabela periódica, deixa eu puxar ela aqui. Eu bagunço tudo aqui, mas eu puxo de novo, apago, e assim vai. Tabela periódica nossa aqui. Vou puxar um pouquinho aqui. E aqui. Dá para visualizar ela? Vou trabalhar só nessa parte aqui, vamos deixar ela assim, por enquanto. Ó, olhando para a nossa tabela e olhando para a primeira coluna. Tá vendo a primeira coluna aqui, ó? Riscando ela de vermelho. Primeira coluna. Tem o que? O hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. O que está acontecendo com relação ao número atômico? Ó, o número atômico é esse aqui que vem aqui em cima, certo? Ó, hidrogênio 1, depois lítio 3, depois sódio 11, né? Potássio 19, rubídio 37, césio 55, né? E assim por diante. O que está acontecendo com o número atômico? Está aumentando. Aumentando. Então, quando eu vou fazer a distribuição eletrônica, vamos fazer dois aqui, ó. Vou fazer o lítio, né? O lítio aqui, ó, 3. Né? Como é que eu faço a distribuição? Número atômico 3, número de prótons 3, número de elétrons 3, não é? Átomo é aquela substância no seu estado neutro. Então, como é que vai ficar? Um S, 2 S. Né? Aqui 2 e aqui 1. Tem quantas camadas? 2 camadas. E a última camada tem um elétron. Isso justifica, ele está no segundo período, segunda camada, um elétron. Por isso que ele está na primeira coluna. Porque ele só tem um elétron na última camada. Ah, vamos fazer agora o sódio. O sódio já tem 11. Então, como é que seria 11, né? Vamos só diminuir aqui um pouquinho. Tem jeito. 11. Como é que seria 11, ó? Um S, 2 S, 2P, 3 S. Se eu passar os níveis aqui, estou passando por torto, né? Mas tá bom. Ó lá, 2, com 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. Ah, tá em qual camada a última camada de valência? Terceira camada. Tem quantos elétrons? 1. Por isso que o sódio tá aqui, ó. Na terceira, primeira, segunda, terceira camada, 1 elétron. Por isso que ele está no primeiro, na primeira coluna. Ah, então em relação ao lítio, e aqui o sódio, né, número atômico 11, qual deles tem maior raio? O lítio ou o sódio? Se o lítio vai até a segunda camada e o sódio vai até a terceira camada. Sódio. E o sódio, né, o raio é nada mais que a região central até a última camada. Então, aqui eu tenho 3 camadas e aqui eu só tenho 2 camadas. Então, olha lá, ó, conforme, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Que aconteceu aqui com as camadas do lítio, né? Olha lá, o sódio, quer dizer, o raio.
aumenta o raio do sódio, o potássio tem maior raio, já o rubídio tem maior raio, já o césio tem maior raio. Então, eu tenho, conforme eu vou aumentando o número de camadas, ou seja, de cima para baixo na tabela periódica, o raio vai aumentando. Tranquilo? Coerente, não é coerente? Tranquilo, gente? Sim. Sim, né? Então, agora eu já vou mudar aqui a nossa figura. Vou apagar aqui minha borrachinha aqui, senão fica muito bagunçado, vocês não conseguem visualizar. Agora vamos puxar aqui um pouquinho. Vamos analisar agora essa ideia, essa primeira ideia aqui, e vamos vir aqui na nossa tabela. Eu vou ainda ter que puxar isso aqui um pouco mais, senão não vai dar. Assim. Olhando agora na questão da linha. Ó, olha... Nossa, só um minutinho. Esqueci de colocar. Mostra isso. Olhando aqui na questão da linha aqui. Essa linha aqui, segunda linha, ó. Confere? O que aconteceu com o número atômico nessa segunda linha? Ó, olha lá o lítio. 3, berílio, 4, boro, 5, carbono, 6, nitrogênio, 7, oxigênio, 8, flúor, 9, neônio, 10. Está aumentando o número atômico, ok? Aumentando em uma unidade. Agora vamos fazer a distribuição eletrônica. Vou pegar dois caras aqui. Vamos pegar o oxigênio, número atômico 8. E vamos pegar o neônio, número atômico 10. Certo? Então, ó, vou pegar o oxigênio, número atômico 8, e o neônio, número atômico 10. Vamos fazer a distribuição eletrônica deles. No caso do oxigênio, vai ficar o quê? Um S, 2 S, 2 P. No caso do neônio, vai ficar um S, 2 S, 2 P. Deixa eu passar a retinha aqui, fica mais bonitinho, né? Então, ó, assim. Vamos distribuir os elétrons aqui. No caso do oxigênio, vai ficar quantos? 2. 1, 2, 4. Para 8, falta 4. Confere? Neônio. 2. 1, 2, 4. Para 10, 6. Camada de valência do oxigênio é a segunda camada do neônio é a segunda. Todos que você fizer a distribuição nessa linha que eu passei aqui, qual vai ser a camada de valência deles? Segunda camada. 2. Segunda camada. Bom, se eu pensar no oxigênio, que está aqui, e no neônio, que está aqui, qual deles tem maior raio? Uai, os raios são iguais. Então, dá uma olhadinha, deixa eu ampliar ela aqui, não sei se você consegue visualizar. Aqui está o nosso amigo, deixa eu pegar o vermelho aqui, oxigênio, certo? Aqui está o nosso amigo neônio. Pelo esquema que eu coloquei aqui, o neônio teria 71 picômetro e o oxigênio 73. Quem que teria maior raio? Uai, agora o oxigênio, né? O oxigênio tem maior raio. Uai, professor, agora você me deu um nó, né? Porque você falou que conforme aumenta o número atômico, aumenta o raio. Porque aumentou o número de camadas quando a gente pensou aqui na coluna. Agora, quando eu andei na mesma linha, ou seja, eu vou estar sempre no mesmo período, na mesma camada, conforme eu estou aumentando o número atômico, caminhando da esquerda para a direita, eu estou diminuindo o raio. É o contrário, ó. Vindo para cá, eu estou diminuindo o raio. E vindo da esquerda para a direita, eu estou aumentando o número atômico.
porém, eu continuo no mesmo período, na mesma linha. E aí tem coerência. Coerência como? A coerência é a seguinte. Só me dar uma encolhida aqui para eu poder desenhar, explicar. A coerência é que, olha para mim, você tem 8 prótons aqui no núcleo, não é isso? Puxando aqui, ó, 2 elétrons e 6 elétrons. E aqui você tem quantos prótons no núcleo? 10 prótons no núcleo, puxando aqui 2 elétrons e puxando aqui 8 elétrons. Então, a carga positiva com a carga negativa, ela tem atração ou repulsão? Atração. Atração. Então, ó, lembra do modelo atômico de Rutherford? Qual foi a falha do modelo atômico de Rutherford? Foi exatamente essa, lembra? Os elétrons iam circulando, circulando, e eles iam parar onde? No núcleo, né? Aí o Bohr veio e disse, mas o elétron, quando ele está numa determinada camada, ele tem um pacote energético específico, constante, né? Ele pode sair, mas quando ele sai, ele tem que absorver uma determinada quantidade de energia, e quando ele retorna com um nível de menor energia, ele tem que emitir isso. Então, o que acontece? Mas essa carga positiva, ela tem uma atração sobre essas cargas negativas. Então, quando eu tenho 10 cargas positivas puxando na mesma distância no sentido de camada, isso acaba tendo um encolhimento, vem mais para o núcleo. E como aqui eu tenho só 8 cargas puxando na mesma distância, isso não vai encolher tanto quanto aqui. Consequentemente, o raio do neônio, ele vai ser menor do que o raio do oxigênio. Então, no grupo, ou seja, na mesma coluna, aí dá a ideia, aumentei a carga nuclear, ou seja, aumentei o número de camadas. Se eu aumentei o número de camadas, eu aumentei o raio. Agora, no período, se eu aumentei a carga nuclear, mas eu não aumento o número de camadas, consequentemente, eu vou diminuir o raio. Então, esse é o comportamento que nós temos, né, do raio perante... Esse é o comportamento... Aí agora eu apago aqui para facilitar para vocês enxergarem. Senhora, então a lógica é a seguinte: quanto mais pesado for o núcleo atômico e ele tiver um número menor de camadas, então o raio ele tende a diminuir. Exatamente, o raio tende a diminuir. Porque a atração das cargas positivas do núcleo em relação às cargas negativas estão mais próximas, então eu acabo juntando, né, a eletrosfera do átomo, é como se eu juntasse ela, encolhesse ela. Agora, conforme eu vou aumentando o número de camadas, mesmo que eu aumente a carga nuclear, mas eu estou aumentando o número de camadas, aí eu vou aumentando o raio. E isso é muito importante. Esse ponto de vista aí, professora, pode falar? Pode falar. Esse ponto de vista que a senhora falar agora é só quando a gente está olhando a mesma linha, né? Com o mesmo número de camadas, né? Exatamente, em relação ao mesmo tá. número de camadas. Então, só fazendo uma analogia aqui, professora, de um modo macroscópico. Por exemplo, é a mesma coisa da gente pensar no nosso sistema solar. A gente tem 8 camadas atualmente, né? Com camada com o planeta. E o Sol é o centro. À medida que o Sol ele se expande, as camadas elas não vão se expandindo para fora também. Ou seja, o centro ele vai chegando mais próximo das camadas. Isso, ele vai puxando as camadas, seria mais ou menos a ideia. Há uma força de atuação maior em relação às camadas. E isso, né, no caso aqui, quando eu penso em carga positiva e carga negativa, quanto maior essa quantidade de carga positiva e um mesmo número de camadas, isso acaba vindo para o centro, aproximando do centro. E se eu aproximo do centro, eu acabo diminuindo essa distância do centro até a última camada. E isso define o raio. É o conceito de raio. Olha, professor, e qual é a importância disso em ligação química? Buscar estabilidade. E aí,
a ligação química, ela não envolve aquela mexer na última camada dos elétrons, essa interação lá na última camada. Então, se esse elétron estiver mais livre, mais solto, eu vou definir um tipo de ligação química. Se ele estiver mais preso com o núcleo, vai ter uma outra característica essa ligação. Então, essa distância e essa interação, quando eu falei para vocês, né, lá, que ligação tinha importância com que polarização, energia e distância. Então, esses conceitos, né, são muito, assim, essa compreensão disso é o que vai dar a compreensão com relação a como ele vai se ligar. Um átomo vai se ligar com o outro. Tá ok? Tá clara essa questão do raio? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, vamos voltar. Eu vou lá, depois eu volto aqui. Vou lá de novo. Eu tinha falado aqui, né? Parado aqui, falando da distância, falando disso aqui, falando disso. Bom, então o raio nós entendemos. Então, aí, ó, né? Conforme a gente pensou aí na coluna hélio, neônio, argônio, o raio vai aumentando conforme vai aumentando o número atômico, que eu vou aumentando o número de camadas. Agora, o que vem a ser essa outra característica aqui importante? Chama esse E maiúsculo e esse I minúsculo, chama energia de ionização. E ela é mensurada em quilojoules por mol. E ele trouxe aqui valores, né, mensurados, isso aqui é experimental. Ele diz que o hélio tem uma energia de ionização de 2.370, o neônio já de 2.080, e assim até o radônio. O que aconteceu com essa energia de ionização quando a gente olha de cima para baixo? De cima para baixo. Ela aumentou ou ela diminuiu? Ela vai diminuindo. E o que seria essa energia de ionização? Então, vamos voltar lá. Energia de ionização. Deixa eu apagar aqui. Traz os textos, depois a gente vai voltar lá. João, você conseguiu resolver seu problema aí do microfone? Não? Então, quem está com assim, tranquilidade e consegue ler, está visualizando bem isso aqui? As coisas que eu destaquei com a setinha vermelha. Esse parágrafo, quem consegue ler ele aí para nós? Consigo, professor. Então tá, por favor. Foi visto anteriormente que, ao fornecer energia para um átomo, é possível levar o elétron para uma camada eletrônica mais afastada do núcleo. Se for fornecida energia suficiente, é possível remover esse elétron do átomo em um processo chamado de ionização. A energia mínima necessária para extrair um elétron de um átomo isolado é chamada de energia de ionização. Então pronto, né? Lembra que eu falei aquela história quando eu falei o modelo atômico de Bohr, eu falei da churrasqueira, falei que caiu um pouquinho de sal de cozinha, e aí vocês falaram quem era churrasqueira e falou que a chama era um amarelo, né? E que os fogos de artifício, vocês veem aí no final do ano, vermelho, verde e assim por diante, né? É exatamente esse processo aqui, né? A retirada do elétron. Quando nós fornecemos o quê? Energia para o átomo. É possível? É possível. E essa energia, né? Professora, sim. Se você retira o elétron, a distância vai diminuindo, correto? A distância vai diminuindo. Você vai diminuindo o raio, né? Depois que, em relação a antes de tirar o elétron e depois que você retirou o elétron, com certeza. Agora, mas para você retirar o elétron, né? O que é? Eu tenho um núcleo lá positivo e o elétron lá negativo. Para eu vir aqui e arrancar esse elétron tem que ter uma alta interação com o núcleo ou uma menor interação com o núcleo? O que você acha? Por exemplo, quando nós mostramos lá na distribuição eletrônica do sódio, ó, 11, nós fizemos aqui, ó, um S, 2 S, 2P, 3S. Vamos fazer isso ainda, não foi? Professora, repete a pergunta, por favor.
Sim, eu só vou completar aqui, a gente já volta lá, só um minutinho. Então, 11 vai ficar o quê? 2 com 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. Então, ó, quando eu tenho lá no centro, núcleo positivo, não é isso? E a eletrosfera negativa. Para eu retirar esse elétron, ele tem que estar mais livre ou ele tem que estar preso ao núcleo? Quanto mais preso ele estiver ao núcleo, é mais fácil eu retirar ou mais difícil? Tem que estar mais livre. Tem que estar mais livre. Então, aonde que eu vou mexer? Na última camada. É mais fácil de mexer. Aí, professor, então eu não posso mexer na segunda camada aqui do sódio? Posso mexer. Posso mexer até na primeira. Mas eu preciso de alta energia. Mas a última camada, né, que tem mais energia? A última camada é aquela que o elétron absorve um pacote de energia, é a energia do elétron, e salta para ela. Agora, a interação do elétron com o núcleo, para eu retirar esse elétron que está mais afastado, ele tem uma menor interação com o núcleo. Pois é, mas nesse caso aí você gastaria uma maior energia para retirar esse elétron. Eu gasto uma menor energia para Uma menor energia? Uma menor energia para retirar esse elétron. Eu entendi sua pergunta, Hudson. Porque maior energia, eu acho que você gastava mais energia para retirar ele. Não, conforme ele... uma coisa é a energia que eu tenho associada ao elétron. A outra coisa é a energia necessária para eu retirar o elétron. Porque quanto mais afastado do núcleo, certo? Ele tem aquela ideia que eu tinha falado, o primeiro... Ai, acho que eu fiz coisa errada aqui. Deixa eu voltar aqui só. Voltei. Esse elétron, para ele sair aqui, ele absorve um pacote de energia e passa para a camada mais externa, que ela tem necessariamente uma maior energia. Agora, quando eu penso a interação desse elétron com o núcleo, e desses elétrons do subnível P, na segunda camada com o núcleo, é bem maior a interação desses elétrons que estão no subnível P com o núcleo do que um elétron que está no subnível S. Porque, olha, primeiro eu tenho lá um núcleo, não é? Depois eu tenho o quê? A primeira camada, depois eu tenho a segunda camada, depois eu tenho a terceira camada. Então, esse elétron que está aqui, a força de atração que o núcleo está fazendo sobre ele é menor do que a força de atração que o núcleo está fazendo com relação a esse aqui. E esse aqui mais próximo do núcleo, mais difícil. Então, quanto mais próximo do núcleo, mais difícil para eu retirar o elétron. Por quê? Por causa da interação carga positiva, carga negativa. Então, quanto mais distante ele estiver do núcleo, mais fácil para eu retirar. Tá claro isso, Hudson, ou não? Sim, professor, agora eu entendi. Valeu. Entendeu? Entendi. Então, olha aqui. O que seria essa energia de ionização? Essa energia de ionização é uma energia mínima necessária que a gente precisa para pegar o átomo no seu estado gasoso e retirar um elétron desse átomo, retirar um elétron no seu estado gasoso e gerar essa característica aqui. Quando o átomo sai da sua condição neutra e adquire carga positiva, eu chamo ele de quê? De um. Se eu tirar esse elétron do sódio aqui, é um íon, né? É um íon. É um íon positivo. Ele vai ficar com 11 prótons, mas vai ficar com 10 elétrons. Ele tem uma carga positiva a mais, não é assim? Chamado cátion. Então, essa é a condição para que eu gere um íon positivo. Eu tenho que fornecer uma energia, e aí o átomo tem que ser num estado gasoso, para que eu retire esse elétron e transforme ele em um íon. Então, eu estou retirando o elétron mais afastado. Eu vou sempre gastar uma menor energia para retirar os elétrons quanto mais afastado ele estiver do núcleo. Agora, esse elétron, ele vai absorver uma energia e vai calcular para o nível posterior, que é um nível que suporta um pacote energético maior.
Professor, isso aí somente no estado gasoso, né? Nos Isso, outros estado estados. gasoso. É possível fazer também? Não, no estado gasoso. Porque eu preciso fazer essa transição do elétron, né? Essa retirada. E isso só eu vou conseguir quando estou nessa estado de agregação, estado gasoso. Por isso que quando você, né, você vê lá as chamas, né, vermelho, verde, o que você tem que fazer, né, nos fogos de artifício para que gerem as chamas lá, as cores primárias? O que você tem que fornecer? Como é que você faz uma iluminação num fogo de artifício? O que você tem que fornecer para ele? Quem já soltou foguete, gente? O que vocês têm que fazer para poder acontecer o processo? Fogo no pavio dele. Hã? Tem que acender o fogo de artifício, colocando fogo no pavio dele. Então, você está fornecendo para ele o quê? Energia. Uma energia na forma térmica. Certo? E os elétrons das camadas de valência estão fazendo o salto quântico, estão absorvendo essa energia e estão, né, sendo liberados e, consequentemente, você tem um processo de ionização. É exatamente isso aqui, o princípio é o mesmo. Bom, mas e aí, o que isso é importante? Então, né, é importante para que a gente tenha a condição. Eu vou voltar lá agora. Olha o que nós temos aqui. O hélio, né, era aquele cara, ó, vamos voltar lá no hélio. Hélio, número atômico 2, certo? Então, eu tenho o quê? Um S2, uma única camada. Então, eu tenho lá uma parte central, o núcleo, e tenho 2 elétrons aqui. Esses 2 elétrons aqui, eles estão livres para poder eu fornecer uma energia para ele e ele sair? Ou é difícil ele sair? A interação carga positiva, carga negativa aqui é complicada. Mas não vai sair, porque só tem uma camada, né? Muito difícil, né? Então, é o que nós temos aqui, ó, o hélio, né? Eu tenho um raio pequeno e, consequentemente, olha a quantidade de energia que eu tenho que fornecer. 2.370 kJ por mol para eu ter a retirada de um elétron. Não é uma condição caixaminha do fogão Nesse lá. caso do hélio aí, esse elétron vai para onde, professora? Eu posso retirar esse elétron, inclusive, né? Ele vai fazer o salto quântico, ser liberado, só que eu estou fazendo uma condição de... ele está saindo, porque o hélio é aquele cara, né? Ele tem um único orbital, certo? Com os 2 elétrons. Ele está numa condição extremamente o quê? Estável. Tanto é que nós desconhecemos ainda moléculas que contenha hélio, ou seja, o hélio ligado com outro elemento químico. Ele não se liga, ele vive sozinho, que a condição de estabilidade dele é extrema. Não, é muito difícil, né, acontecer isso aqui. É inviável. Economicamente, é inviável, energeticamente falando. Ah, e o neônio? Como é que está o neônio? O neônio tem 2 camadas, que eu tinha falado. Neônio, número atômico 10. Então, vai ficar o quê? Um S, 2S, 2P. Ó, 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10. Também está com a camada tudo completa. Para eu retirar um elétron dele, né, na última camada e no último nível, subnível, eu teria que fornecer qual quantidade de energia? 2.080 kJ por mol. É uma altíssima energia. E assim vai diminuindo, ó. Já o argônio já vai estar na 3ª camada. Já o criptônio vai dar na 4ª camada. O xenônio na 5ª e o radônio na 6ª. Então, ó, consequentemente, né, a gente fala, olha, ainda não se conhece compostos formados por argônio, neônio e hélio. Agora, criptônio, xenônio, já tem compostos, ó. Aí, professor, mas você falou um negócio esquisito. Gás nobre faz ligação química? Faz. Ah, mas como? Se todos eles, se eu fizer a distribuição eletrônica, eles não estão com todos os orbitais completos? Estão. Estão com todos os orbitais. Tem que dar os orbitais sobrepostos, é isso?
Eu tenho, né, é a mesma história, quem leu o artigo lá, né, e aí a gente vai discutir isso aqui. O2 é o gás oxigênio. Vocês conhecem esse gás aqui, o O3? Tenho a mínima ideia do que seja. Não conhece essa substância aqui, não? O3? Quem conhece? É o ozônio. É o ozônio, né? O ozônio, famoso ozônio, camada de ozônio, né? Hoje o pessoal tem usado muito também a ozonioterapia. Vocês já ouviram falar de ozonioterapia? Quem é que já ouviu falar? Tem O SUS lesão não muito oferta. no ombro ali, pessoal. Costuma usar. É ofertado pelo SUS, inclusive. Tá vendo aí na pandemia, né? Então, né? Tem muita discussão sobre isso, né? O pessoal ainda discute muito na área de saúde, aí tem uma polêmica danada. No Brasil, né? Mas tem muitos países aí do primeiro mundo aí da Europa que já utilizam, né? Inclusive a Alemanha, a Itália, enfim, já é inclusive a China também, né? É uma técnica muito utilizada em diversas áreas da medicina, né? Desde a parte neurológica até a parte de tratamentos de infecções, seja eles bacterianos, virais, enfim. E tem uma explicação lógica para isso. Dentro da química, isso é perfeitamente explicável. Nós vamos entender por quê. Bom, então já vamos lá. Então, ó, só esse parágrafozinho aqui que eu queria que alguém lesse para nós. Quem consegue ler para nós? Pode ser você, Hudson? Pode, professor. É necessário grande quantidade de energia para desemparelhar elétrons, romper nível completamente preenchidos e promover elétrons para outro nível. Certo? Então, quando eu tenho, no caso dos gases nobres, é isso. Todos estão com níveis preenchidos. Mas neônio e argônio, o raio atômico é menor, ou seja, a atração núcleo-elétron é muito mais intensa. Aquele elétron mais afastado está muito próximo. Então, por isso que eu não consigo fazer ligação desses caras aqui por enquanto. Porque eu preciso de uma alta energia de ionização. Já o criptônio, xenônio e radônio, é mais tranquilo. Por isso que a gente falou que tem moléculas de xenônio. Agora, né, de criptônio também. Professora, Sim. só um exemplo. Não sei se tem alguma coisa a ver. Por exemplo, quando a gente vai fazer solda que usa argônio, por isso que usa o argônio, porque você fornece uma quantidade para fazer a fundição de energia, que a temperatura vai lá em cima. É lá em cima. Exatamente. Muito quente. Isso. E assim, o argônio, né, na verdade, ele está na sua forma atômica. Ele não está nem na forma molecular. Está na sua forma atômica. Por causa dessa estrutura. Por causa dessa condição aqui. Pequeno raio, então uma grande atração eletrosfera-núcleo. Então, essa energia necessária para retirar esse elétron é muito alta. Então, para você retirar isso, você precisa fornecer uma grande quantidade de energia. Então, isso não é viável economicamente falando. Tá certo? Mas essa alta energia está relacionada exatamente com isso. Agora, vamos lá. Eu falei aqui do oxigênio e do ozônio, mas já vou explicar. Vamos lá. Então, eu formo isso aí. Bom, antes de falar lá do oxigênio e do ozônio, só puxar isso aqui, para a gente fechar essa ideia. Então, ó, nós temos basicamente dois tipos de ligações. As ligações químicas primárias, que é essa que nós estamos falando, e nós temos as ligações químicas secundárias. Então, primeiramente, nós vamos estudar essas primárias, que é aquela que eu mostrei lá, o enxofre, a roça de enxofre, o fluoreto de cálcio, o aço, né? Então, e elas são de três formas, né? A nomenclatura dela, né? A natureza química dela é iônica, covalente e metálica. Então, nós vamos entender o que é iônica, o que é covalente, né? Ou metálica. Uma ou outra. Isso vai depender dessas características que eu mostrei para vocês. O raio e a energia de ionização. É que vai definir qual delas. E ainda a ligação secundária. A ligação secundária, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu coloquei álcool, né?
na água. Quando eu coloco álcool na água, eu consigo separar o álcool da água visualmente? Não. Não. Mas se eu colocar óleo na água, Aí sim, né? Por conta da aí sim. densidade. Então, é só por conta da densidade que eu tenho essa segregação das fases? Não, da cor também. Por causa da molécula. Então, e essas ligações são as ligações secundárias que vai definir isso. Né? E na área de vocês, é extremamente importante, né? Porque hoje, né, essas misturas de combustíveis, né? Hoje tem uma diversidade de misturas, né? Assim, né? Na gasolina, no etanol, né? E aí nos diesel da vida aí tem uma diversidade já, né? Que está relacionado com essas forças tem muita físicas. água na gasolina aí, no álcool mesmo. E nós temos, né, uma mistura também na gasolina hoje de quantos por cento de álcool? 27. 27%, né? Cada vez mais tem aumentado esse percentual, né, de álcool na gasolina. Bom, e isso, né, na verdade, está relacionado com essas características aqui, com essas forças físicas. Se for aumentando muito, daqui a pouco a gente vai ver a fase lá da gasolina e a fase do etanol. Não vai conseguir ali ter aquela mistura que a gente chama homogênea, né? Que a mistura homogênea é aquela mistura que a gente consegue visualizar o quê? Uma única fase. Já a mistura heterogênea é aquela que visualiza mais de uma fase, né? Que é o caso aí da água e do óleo, por exemplo. Então, primeiro nós vamos falar dessas ligações primárias, que está relacionado com aquilo que nós mostramos, raio e aquela energia de ionização, tá certo? E, logicamente, essas ligações primárias, elas vão definir depois, posteriormente, as características das ligações secundárias. Então, então uma está interligada com a outra? Está interligada, tem uma sequência, né? Então, um tipo de ligação primária vai definir o tipo de ligação secundária. Então, olha, nós voltamos naquela mesma questão. As questões micro, elas definem as questões macro. É preciso entender essas características micro para que a gente possa entender as questões macro. Até aqui tudo bem ou não? Eu trouxe um quadro aqui, mas a gente vai só colocar e aí a gente vai lá naquele artigo, já que eu não dividi para vocês, né? Dividi agora. Por exemplo, vocês conhecem cobre, material de cobre, liga de cobre? Todo mundo tem aí em casa alguma coisa de cobre, um fiozinho de cobre, um utensílio doméstico de cobre, né? Sua avó, sua mãe tem um material que ela gosta. Minha mãe, por exemplo, eu também gosto muito, né? Um tachinho de cobre, já viram isso? Sim, professor. Sim, né? Bom, o que é aquilo lá? Entre aqueles átomos que constituíram aquela substância, eu tenho uma ligação, né? Qual que é a ligação predominante? Como o Hudson falou, pela lógica deve ser metálica. Não é isso, Hudson? E a temperatura de fusão. Vou pegar outra cor aqui. O que é temperatura de fusão mesmo, gente? Temperatura de fusão. É uma propriedade o quê? Física ou química? Mudança de estado de agregação. Química. Mudança de estado, do sólido para o líquido. Física. Física, né? Fusão nada mais é que a passagem do estado sólido para o estado líquido. Olha a temperatura que você tem que pegar aquele material seu lá de cobre, aquecer ele a qual temperatura? Acima de 1000 graus, para você fundir. Agora, quem em casa já pegou, por exemplo, um pouquinho de sal de cozinha? Sal de cozinha, o maior componente de sal de cozinha é essa substância aqui, cloreto de sódio. Vocês já passaram o cloreto de sódio do estado sólido para o estado líquido? Eu nunca fiz. Nunca fez, né? Na chama do seu fogão aí você não vai conseguir.
Porque a temperatura, olha lá, 800 graus, para você passar ele do estado sólido para o estado líquido. Engraçado, e quando a gente mistura ele com água, né? Dissolve também. Mas aí você não está fundindo, você não está mudando o estado físico de agregação. Você está só solvatando. Tanto é que a hora que você evapora a água, exatamente, a hora que você vai evaporar a água, quem que vai restar lá no fundo do seu recipiente? O sal, do mesmo jeito. Certo? Então, você não mudou ele de estado físico. Certo? Uma coisa é solubilizar, solvatar. A outra coisa é fundir, mudar o estado físico. Agora, quem já pegou um pouquinho de açúcar em casa e passou para o estado líquido? Fazer a famosa calda, né, do pudim, enfim, fazer um doce, né? Você pode colocar o açúcar num recipiente de alumínio, aquecer, e ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. Desses três que eu destaquei aqui, ó, não é constante, né? Ó, esse aqui, açúcar, né? O maior componente que é a sacarose, a ligação predominante nela é a ligação covalente. No caso do cloreto de sódio, a ligação predominante é iônica. E no caso de uma liga, né, do fiozinho de cobre, a ligação predominante é a metálica. E aí nós tivemos essa discrepância de temperatura de fusão. Então, uma propriedade física, que é a mudança de estado de agregação, ela está intimamente relacionada com o quê? Com a forma como os átomos se ligam. Então, a forma como os átomos se ligam para formar a substância vai definir as características físicas dessa substância. Uma das características... Professor, o diamante aí não tem ponto de fusão, porque ele não pode se fundir? Ele é muito derrete. alto. Na verdade, eu vou usar aqui, né, uma temperatura muito alta e a gente não vai ainda conseguir chegar nessa condição. O diamante tem uma outra particularidade, né? Que é o que está vendo aqui, também a grafita também, né? Que tem a mesma composição. Mas aí a gente tem uma outra questão que é chamada geometria. Eu vou falar mais para frente, que é a geometria da molécula. Olha a matemática aqui também, né? Que além dos átomos se ligar, eles se reorganizam geometricamente em uma figura geométrica que dê maior estabilidade possível. Eu ia perguntar isso também, professora, porque, se eu não me engano, eu li uma vez, muito tempo atrás, acho que eu estava no ensino médio, acho que um artigo, uma reportagem que diz que algumas brocas, né, de diamante, elas têm que ser resfriadas de tempos em tempos, porque senão o grafite ele pode mudar para aliás, o diamante presente nas brocas, ele pode se transformar em grafite. Porque o que diferencia o diamante do grafite? Eles têm a mesma composição química. Mesma composição química. A única questão está relacionada com o que eu falei, a geometria. E isso é que vai definir se eu tenho uma grafita ou se eu vou ter um diamante. Todos eles são de carbono 14? Não é carbono 14, não, é carbono 12. 12, né? O que vai diferenciar um do outro é com relação à forma que a molécula se organiza. A geometria. Nós vamos falar mais nisso aqui, ó. Aqui na frente, quer ver? Só mostrar aqui para vocês. Eu vou marcar o artigo. Vocês não estão com pressa, não, né? Aqui, ó. Quer ver só um minutinho que eu já ponho aqui para vocês. Quem perguntou é aqui, quer ver? Aí vocês vão entender. Aqui, ó. Já vou colocar o artigo e a gente volta aqui. Mas que é exatamente com relação a essa geometria, tá? A forma como as faces, né, geométricas, que faz com que eu tenha esses diferentes figuras geométricas. E isso é que vai dar as características finais do produto. E aí eu tenho que diferentes geometrias do cristal, as diferentes angulações, nós vamos comentar sobre isso. E que vai, no caso do diamante, né, eu tenho uma forma hexagonal.
A gente vai mostrar ela ainda para frente para vocês. A gente vai girando aqui mais para frente. E isso vai dar a questão da termodinâmica, da estrutura, tá? Bom, mas vamos lá. Deixa eu só voltar aqui no artigo para a gente fechar. Vocês estão, ainda tem tempo, né? Só um minutinho só. Eu preciso dessa turma. Todo mundo conseguiu ler o artigo, gente? Professor, eu li. Você achou difícil? Um pouco. Principalmente na hora desses cálculos aí que você nunca via, aí você fica meio perdido, sem entender o que é, entendeu? Certo, mas então vamos lá. Eu vou precisar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 alunos. Quem são os candidatos? Por livre e espontânea vontade. Se não vir, vai por livre e espontânea pressão. Quem quer ser o primeiro candidato? Não pense que os outros vão ficar fora, não. É porque esses vão ser... Quem que é que falou? Henrique. Henrique, então você vai ficar com ligações iônicas, pode ser? Pode. Ó, começa aqui na parte de introdução. Ó, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui hoje. E você vai aqui, você continua aqui, ó, ligação iônica. E vai até aqui, Henrique, onde eu pus a mãozinha, que será tratada na próxima sessão. Certo? Mãozinha aqui, ok. Quem gostaria de... Deixa eu ver quantos alunos eu tenho. Quem gostaria de colaborar com o Henrique? Preciso de um candidato aí para colaborar com o Henrique. Quem gostaria? Pode ser eu, professor. Então, o Hudson e o Henrique ficaram com ligações iônicas e a parte introdutória. Tudo bem? Anotaram aí, Hudson e Henrique? Eu já vou vir com a explicação. Ligação covalente. Ligação covalente, nós vamos aqui... Até aqui, ó, até essa mãozinha aqui que eu coloquei aqui, ó. Relevantes para a química, mãozinha aqui. Quem gostaria de ser o candidato para trabalhar com ligação covalente? Um candidato. Eu, professora, Gerson. Gerson, então anota aí. Quem gostaria de colaborar com o Gerson? Professora, mas é para fazer o que exatamente? Não entendi. Eu já vou explicar. Eu estou dividindo o trabalho. Depois eu já vou explicar a metodologia. Quem gostaria de colaborar com o Jefferson? Gente, ninguém vai ficar sem, então pode ser. Quem gostaria? Da onde até aonde, professor? Eu estava no direito. Começa aqui, ó, ligação covalente, e vem até aqui, ó. Até aqui, ó. Relevantes para a química. A mãozinha aqui, ó. Eu vou com ele, então. Então, quem é que falou? William. O William e o Gerson. É isso? O William e Gerson, ligação covalente. Agora, ó, teoria dos orbitais moleculares. TOM, teoria dos orbitais moleculares. Eu preciso de mais um candidato aí, corajoso. Teoria dos orbitais moleculares. Vai até aqui, ó. Essa mãozinha aqui, ó. Métodos. Descrita como tais métodos. Quem é o candidato? João, Jefferson, Ismael, Isaac. Quem é o candidato? Teoria dos orbitais moleculares. Quem se candidata? Alguém colocou aqui, deixa eu ver, esqueci de olhar o chat. O Matheus? João? João ou Matheus que quer ir? João, pode ser você, João? Faz um tininho aí para mim, que eu estou vendo você, só não estou, o seu microfone está funcionando. Pode ser você. Então, João, quem quer trabalhar com o João? Quem quer trabalhar com o João? Vão pensando aí. Agora eu vou, se não tiver ninguém, eu pego e jogo lá no grupo do João. Pode ficar tranquilo, João. Sozinho você não vai ficar. Teoria de ligação de valência, TLV. Quem quer ser o candidato? Começa aqui, ó, teoria de ligação de valência.
E vem até aqui, ó. Vão estar desemparelhados. Teoria de ligação de valência. Quem quer ser o candidato? Matheus, pode ser você, Matheus? Ou você vai trabalhar com o João? Ah, você, João, tá sem som, porque eu que fiz aqui alguma coisa? Deixa eu ver. Deixa eu ver, João. Vê aí, João. Não? O seu microfone, João, parece que tá com ruído, mas não sai o som, só o ruído. Consegue fechar ele? Eu tô ouvindo ruído. Vocês também estão ouvindo, gente? Henrique? Sim, chiado. Isso. Só ruído, João. Quem ficou com TLV? Estou esperando o candidato. Eita, difícil, hein, gente corajosa, só os primeiros. Deixa eu ver aqui. Lucas Moreira. Lucas Moreira, você está me ouvindo, Lucas? Lucas Moreira. Lucas Lima. Lucas Lima, tá me ouvindo? Tá aqui. Tá? Lucas, você mais o Lucas, você vai fazer a dupla dos Lucas. TLV. Uhum. Por livre, espontânea vontade. Professor, eu tô no ônibus, professor. Ah, tá, entendi. Tá bom, mas pode ser, né? Na época com que mesmo? É porque eu tô. TLV. Vai ser para hoje? Não, para hoje não. Teoria de ligação de valência, TLV, que está aqui no artigo. Aí nós vamos agora para o último representante. Cadê? Quem pode? Ligação metálica. Ligação metálica. Deixa eu ver quem não entrou. Ismael, você está em algum grupo, Ismael? Não. Então, é você, Ismael, e precisa de alguém entrar no seu grupo aí. Ligação metálica. Professor, você pode voltar lá no grupo dos Lucas para mim tirar print? Tá, o grupo dos Lucas ficou aqui, ó. Esse artigo está disponível lá no Moodle para vocês. Ficou aqui, ó, teoria de ligação de valência. Começa aqui, tá vendo? TLV. Tô vendo. E vai até aqui, ó. É a teoria de ligação de valência. E fecha aqui, ó. Até aqui, ó. Vão estar desemparelhados, certo? Esse artigo está lá disponível para vocês na plataforma Moodle. E a ligação metálica ficou aí o nosso amigo, cadê mesmo? Ismael. E alguém entra com Ismael, tá certo? Bom, o que vai ser, professor? Eu dividi os grupos. Quem não entrou em grupo, entre em algum grupo aí, que eu não chamei. É nesses grupos que vocês têm que entrar. Então, ficou um grupo de ligações iônica, um grupo de ligações covalente, um grupo de teoria do orbital molecular, um grupo de teoria de ligação de valência e um grupo de ligações metálicas. Tá certo? O que nós vamos fazer, professor? Vocês vão ler o artigo. Pode falar, João. João, só ruído. Eu vou olhar o que você escreveu aqui, João. Coloca no chat para nós, por favor. Tá ok, sem problema. Deixa eu só baixar a lista de presença, só um minutinho. Senão dá problema aqui. Só um minutinho, baixando a lista de presença, para não ter problema para vocês. Baixar a lista. Pronto, já baixei. Podem sair, tranquilamente. Mas deixa eu só explicar, então. Vocês, na próxima aula, vão ler o artigo, né? Como o nosso amigo Hudson falou aí, leu 2, 3 vezes, né? 4 vezes. Só que aí vocês vão ler com mais carinho, com mais paixão ainda, a parte que ficou para o grupo de vocês.
Aí vocês vão ter que se reunir de alguma forma aí online com o seu colega, sua dupla aí, e conversar com ele, né, o que ele entendeu, o que você entendeu, trocar as figurinhas. E aí, a gente vai ter que fazer grupos, então? São grupos, não foram grupos? Não foi, Henrique, você não ficou numa turma junto com alguém? Com outro colega? Não sei, eu só levantei a mão e falei que queria fazer o primeiro. Isso, ligação iônica. Mas teve alguém que entrou com você. Quem é que foi e falou que queria fazer ligação iônica também? Aí, não teve ninguém. Não, Henrique? Só você que está em ligação iônica? Acho que foi. Pois é, mas alguém tem que entrar aí, porque aqui na sala eu tinha 11 alunos. Certo? Ah, eu vou ver no grupo aqui. Aí Isso, então. No mínimo tem que ter dupla de 2. No mínimo tem que ter dupla de 2. Certo? Tem que ter um parceiro. Pode ter mais pessoas? É porque tem mais pessoas. Então, tem mais pessoas na turma, né? Na turma. Então, eu estou falando, no mínimo, dupla de 2. Certo? Para trabalhar cada tema. Então, você é o representante pelo tema ligação iônica. Tem um outro representante pelo tema ligação covalente. Tem um outro representante pelo tema teoria do orbital molecular, teoria de ligação de valência e ligação metálica. Mas em cada tema desse tem que ter, no mínimo, dois integrantes. O que vocês vão fazer, esses 2 integrantes ou mais por tema? Vão ler, vão se reunir durante a semana, vão discutir, trocar figurinhas. Se vocês quiserem fazer um resuminho, um slide, não sei. É a opção de vocês. Se vocês quiserem só usar o artigo também para explicar, sem problema. Vocês vão chegar aqui, eu vou falar assim, Henrique, vou te disponibilizar um modo de apresentação. E você vai aqui mostrar para os seus colegas o que você e o seu colega, o seu parceiro de grupo, entendeu sobre ligação iônica. Aí, assim, professor, acho que na turma de engenharia mecânica são 20 pessoas. Pode ser, tipo, ter 4 pessoas no grupo? Podem ser. Sim. Eu falei, no mínimo tem que ter 2. No mínimo é 2. Para ninguém ficar sozinho. Entendeu? Aí, se tiver mais de 2, tudo bem, mas eu não posso ter um grupo com 5 alunos e um outro grupo com 1 aluno só. Então, aí vocês têm que se reunir aí, né? Por isso que eu coloquei os representantes, porque o representante vai coordenar isso. E aí, na próxima semana, então, vocês vão trazer esses temas lido, relido, pensado, discutido com o colega. E aí nós vamos chegar aqui e fazer essa discussão, essa troca de figurinha, para a gente refletir mais, para vocês lerem, refletirem. Tá certo isso ou não? Ok. Ok? Então, essa é a nossa primeira atividade. Ela funciona assim, tá bom? Tranquilo? Então, já baixei a lista de presença, vou parar a nossa gravação, ninguém ficou com dúvida, e até a